Olá! O Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais chega à sua 4ª edição. Em debate, a corrupção, a impunidade e os ataques aos cofres públicos. Justiça não combina em nenhum momento com impunidade. Conselhos Nacional de Justiça e da Justiça Federal, juntos pela implementação da audiência de custódia. O que isso muda na prática? Que todo preso em flagrante seja apresentado ao juiz em até 24 horas. É uma audiência que se faz em 5 a 10 minutos e que realmente é algo extremamente importante para nós valorizarmos esse princípio fundamental, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A toda prova, crimes financeiros alcançam uma complexidade preocupante e exigem do magistrado conhecimento em áreas que vão desde ciências contábeis até inovações tecnológicas. Colaboração premiada, uma prática recente no país, tem menos de 15 anos, mas já provocou mudanças que entraram para a história do país. O benefício é polêmico e divide opiniões dentro do judiciário. Nós temos que ter um pouco de cautela no seu uso, até para não correr o risco de determinados procedimentos serem no futuro invalidados. Não sai daí, o Justiça para Todos de hoje especial sobre o 4º Fonacrim está só começando. A gente abre o programa com as notícias que movimentaram a semana da Justiça Federal. Confira. A JUF participou da 7ª Jornada de Direito Civil realizada pelo Conselho da Justiça Federal. Nessa edição, foram examinadas 289 propostas de enunciados por 6 comissões científicas. Na avaliação do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, este é um evento democrático que congrega todos os atores essenciais em função da justiça e produz resultados visíveis. Segundo ele, os enunciados são citados e utilizados e produzem muito conhecimento na área de direito civil e em todas as áreas que vão nortear os caminhos da prestação jurisdicional. A Associação dos Juízes Federais do Brasil e as Associações Nacionais dos Procuradores da República e dos Delegados da Polícia Federal manifestaram apoio ao projeto de lei 1775 de 2015, que institui o Registro Civil Nacional. A matéria tramita em comissão especial da Câmara dos Deputados. Em nota técnica, as entidades explicam que o RCN, como é chamado, será fundamental nas ações de combate a fraudes, já que há a previsão de uma compatibilização com o Marco Civil e com as normas de proteção à privacidade. Fruto de uma parceria do Poder Executivo com a Justiça Eleitoral, o RCN será operacionalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A nota ressalta a vasta experiência do tribunal no recadastramento biométrico e o amplo respaldo perante a população brasileira. As associações acreditam que um banco de dados integrado, capaz de identificar cada cidadão, será de grande valia para garantir aos brasileiros acesso aos seus direitos básicos. O desembargador federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Nomeado pela presidente Dilma Rousseff no dia 8 de setembro, Ribeiro Dantas ocupa a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ari Pargendler. O novo ministro vai compor a 5ª turma e a 3ª sessão, colegiados que analisam questões de direito penal. Nascido em Natal, o magistrado graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atuou por mais de 12 anos como procurador da República, antes de chegar em dezembro de 2003 ao cargo de desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, instituição da qual era presidente quando foi escolhido para compor o STJ. O novo ministro defende a mediação como importante instrumento de solução de conflitos. Foram 3 dias de intensos debates. Cerca de 150 juízes federais reunidos com a missão de apontar caminhos e soluções para crimes que pedem mudanças estruturais e legislativas. Florianópolis foi a sede da 4ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o Fonacrim. Em pauta, temas polêmicos do direito penal brasileiro em 2015.
A abertura foi feita pelo presidente do Conselho da Justiça Federal, ministro Francisco Falcão, e contou com importantes nomes da comunidade jurídica. O Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Jorge Mussi, analisou a rapidez com que a sociedade toma conhecimento do que é decidido pelo Judiciário. Ressaltou que a Justiça Federal precisa estar pronta para responder os desafios crescentes que a prática da corrupção vai demandar. E alertou: é preciso que se tenha sempre em mente que vivemos sob os princípios de um Estado democrático de direito, no âmbito do qual qualquer resposta estatal, para que seja legítima, deve ser dada com observância ao devido processo legal. O presidente da AJUF, Antônio César Bochanek, fez um balanço sobre a atuação da Associação dos Juízes Federais do Brasil no sistema de justiça criminal. Os magistrados federais e os tribunais têm tratado esses casos com a isenção esperada, mas igualmente com firmeza. A sociedade, ao tempo que reconhece a relevância da atuação do Judiciário Federal, deposita a esperança de dias melhores e, sobretudo, para a construção de uma sociedade mais justa para as futuras gerações. Bochanek ressaltou a necessidade de mudanças não só estruturais, como também legislativas. Apoiamos o debate democrático, popular e legislativo acerca das medidas contra a corrupção propostas pelo governo federal e pelo Ministério Público Federal. Agilidade. Ele destacou que as ações são discutidas semanalmente por juízes federais que integram a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Os resultados dos debates realizados na ENCLA culminaram com a apresentação de inúmeros projetos de leis e encaminhamentos administrativos. A partir destas ações, a de número 14 do ano de 2014, a AJUF apresentou no Senado Federal um anteprojeto de lei com o objetivo de acelerar a aplicação da justiça, evitar processos sem fim e diminuir a impunidade, a morosidade e a prescrição. O projeto de lei do Senado 402/2015 aumenta a efetividade da justiça, reforça a autoridade das decisões das Cortes de Apelação. Não retira em nenhum momento poderes dos tribunais superiores, mas somente os poderes da inércia e da falta de justiça. Confiamos no apoio da sociedade civil ao projeto, que anseia por um processo penal mais justo, no qual o inocente é absolvido, mas no qual o culpado, mesmo poderoso, é condenado e efetivamente punido. Um passo decisivo foi dado no 4º Fonacrim. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal assinaram um acordo de cooperação técnica para garantir a efetiva implantação do projeto de audiência de custódia. O presidente do Supremo é um dos defensores da audiência de custódia. O projeto prevê que todo preso em flagrante seja apresentado ao juiz em até 24 horas. É uma audiência que se faz em 5 a 10 minutos e que realmente é algo extremamente importante para nós valorizarmos esse princípio fundamental, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A audiência de custódia não só agiliza a jurisdição, como também combate crimes que preocupam o judiciário brasileiro. Nós estamos não apenas dando cumprimento, como disse, a um compromisso internacional do Brasil, nós estamos valorizando aquele rol de direitos e garantias que está abrigado na Constituição Federal, mas estamos também combatendo uma outra chaga, um outro mal que assola o Brasil e tem sido objeto de críticas internacionais, que é a tortura. Porque o juiz, quando ele faz aquela primeira entrevista, ele observa com seus próprios olhos a condição física do custodiado, do flagranciado, e pode, assim, contribuir, e contribui decisivamente com a repressão a esse mal horrível que é a tortura, que, aliás, a nossa Constituição considera um crime hediondo. Na palestra, o presidente do Supremo Tribunal Federal fez uma análise sobre a evolução do crime organizado no país. Hoje, o direito penal não se ocupa mais
daqueles ilícitos praticados pelo indivíduo, mas com a macrocriminalidade, com o crime organizado, com a lavagem do dinheiro, com os ataques ao meio ambiente. Para Lewandowski, o combate ao crime organizado só pode ser tratado dentro do que diz a legislação, sobretudo tendo como horizonte os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Este combate, essa luta sem tréguas e sem quartel, se faça sempre dentro dos lindes constitucionais. Esta é uma das preocupações, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e creio que de todos os magistrados brasileiros, desde o substituto que ingressa na carreira até o ministro da Suprema Corte. Lewandowski terminou a conferência convocando todos a superar o momento de crise em que vivemos e pensar à frente do nosso tempo. A crise, quando escrita em chinês, ela se traduz por 2 ideogramas. Um deles é perigo e outro é oportunidade. Nós vivemos um momento perigoso, mas é também um momento de nós estabilizarmos, enraizarmos definitivamente as instituições republicanas e implantarmos em nosso país, de uma vez para sempre, o Estado democrático de direito. Depende apenas de nós, juízes e cidadãos brasileiros. Antes do encerramento da abertura, foi assinado um outro termo de cooperação técnica para a realização de audiências de custódias entre o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais regionais federais. E veja a seguir os crimes que exigem qualificação permanente dos magistrados, na velocidade das novas tecnologias. Um grau de especialização que envolve não mais só o direito, que é a área de conhecimento inicial do magistrado, mas também conhecimentos de informática, conhecimentos de ciências contábeis, de matemática financeira. É daqui a pouco, não sai daí, até já. Que a tecnologia é bem-vinda, não se discute. Mas os benefícios que ela traz também podem servir ao crime organizado. E como as inovações caminham em alta velocidade, a justiça precisa acompanhar essa evolução. O rastro que ela deixa pode identificar a atuação de criminosos bastante especializados. Dissimular a origem e a movimentação de bens ou dinheiro adquiridos com a prática criminosa. A lavagem de dinheiro pode envolver tráfico de drogas, contrabando e até terrorismo. É um crime financeiro. Nós estamos numa modalidade de crime que possui uma prova muito difícil, porque envolve contabilidade, envolve movimentação internacional de valores, por firmas fantasmas, por contas em diversos países, e que exige da polícia que investiga, do Ministério Público que acusa e do Judiciário, na definição do que realmente aconteceu e dos culpados, um grau de especialização enorme. Um grau de especialização que envolve não mais só o direito, que é a área de conhecimento inicial do magistrado, mas também conhecimentos de informática, conhecimentos de ciências contábeis, de matemática financeira, porque a criatividade do ser humano força a inovação de movimentos para a manipulação de valores, de modo que não sejam percebidos. E esta foi a temática do primeiro painel realizado na 4ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM.
O professor Luciano começou fazendo uma relação entre o direito penal tradicional e o direito penal econômico. A diferença está que no direito penal tradicional, a regra penal recai sobre um fato. E no âmbito da criminalidade, que aqui chamamos econômica, ela recai sobre o direito. Enquanto o fato está sujeito a uma simples constatação, o direito está sujeito à valoração. Ele levanta ainda outra questão, a declaração de bens de sócios de uma empresa offshore, que é brasileira, mas funciona fora do país. Se efetivamente eu fizer essa vinculação entre legislação penal e legislação administrativa, eu vou concluir que eu não estou obrigado a fazer, ou pelo menos não estava até 2012, a fazer a declaração dos valores dessa empresa em conta corrente. O que eu deveria me limitar é a declaração da empresa em si. Vocês dirão, isto aqui é uma maneira, então, de camuflar a origem de um recurso? Pode ser. Antes de encerrar, Luciano tocou num ponto polêmico. Grande parte desses ativos titulados no exterior, inclusive nessas operações que temos conhecimento, são ativos em ações, participação societária de outras empresas, o que tecnicamente, para o Banco Central, não se equivale ao conceito de depósitos. Em 1995, o Brasil tinha 94 bilhões de dólares em valores declarados no exterior, um dinheiro teoricamente limpo. Em 2013, esse montante ficou 4 vezes maior. O Brasil atingiu 391 bilhões de dólares declarados lá fora. Para o professor, este número levanta um novo questionamento. Desde sempre, nossa limitação para gastos no exterior ou para saída de ativos ao exterior com recursos próprios, poderia ser feito na ordem de R$10 mil, ou equivalente em moeda estrangeira, sem declaração. Será que hoje esses valores permanecem o mesmo, ou devem permanecer diante da mudança do contexto econômico? O desembargador federal João Pedro Gebran também abordou temas que envolvem a jurisprudência de crimes financeiros. Primeiro, comparou a forma com que o crime organizado é tratado nos Estados Unidos. Dentro deste cenário de denúncia, também o particular, também o empregado daquela empresa, também o servidor público vem a denunciar a ocorrência de fraude, a ocorrência de ativos ilícitos e, posteriormente, se denunciar e, eventualmente, receber alguma vantagem por força disso, além de receber imunidade e receber alguma proteção. Gebran tornou a falar sobre empresas offshore. Desta vez, destacou a dificuldade de verificar quem é o verdadeiro titular da empresa, o que facilita a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. A lavagem de dinheiro pressupõe um delito antecedente e, eventualmente, esse delito antecedente pode ser a própria evasão de divisas. E veja a seguir, colaboração premiada. Magistrados avaliam o uso do benefício que entrou para a história do país. Nós temos que ter um pouco de cautela no seu uso, até para não correr o risco de determinados procedimentos serem no futuro invalidados. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já. Medida cautelar, dever de motivação e a polêmica colaboração premiada, também conhecida como delação premiada. É hora de colocar na balança da justiça as conquistas alcançadas até o momento. Contrários ou a favor, o certo é que os magistrados federais
tem muita experiência para compartilhar com o país. A delação premiada como forma de conseguir novas provas de um crime vem sendo muito utilizada pelas autoridades na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Existe no Brasil desde os anos 90, mas somente em 2013 ganhou uma regulamentação completa. Vamos voltar no tempo para explicar como funciona. São 3 tipos de acordo. A delação premiada, termo usado genericamente, surge na Lei de Crimes Hediondos e acaba sendo aplicada por analogia a outros crimes. Nos anos seguintes, começam a surgir legislações mais específicas, prevendo formas de combate aos crimes financeiros. A delação, nesses casos, é o acordo de leniência. Já em 2013, com a lei que definiu as organizações criminosas, ela passa a ser classificada como colaboração premiada. Em um dos painéis promovidos pelo Fonacrim, o ministro do STJ, Sebastião Reis, alertou que esse é um instituto que deve ser usado com muita cautela. Não é um instituto tão novo no nosso direito, mas cuja aplicação realmente vem se ampliando nos últimos tempos, talvez em face de um maior detalhamento presente na lei de organizações criminosas. E daí, justamente, que eu acho que nós temos que ter um pouco de cautela no seu uso, até para não correr o risco de determinados procedimentos serem no futuro invalidados, justamente em razão dessa dúvida sobre o que fazer, como proceder, quais são os limites, o que pode, o que não pode. A colaboração tem como contrapartida o oferecimento de um prêmio. Por mais que a lei limite este prêmio, há um aspecto subjetivo, segundo o ministro, que precisa ser ponderado. Eu posso achar benevolente, quem fez o acordo pode achar um prêmio justo, e isso pode dar margem à discussão e, inclusive, a eventuais questionamentos. O crime financeiro mudou a rotina do judiciário. Criminosos cada vez mais especializados desafiam magistrados na busca por ferramentas eficazes no combate a esse tipo de delito. O direito penal mudou radicalmente, ou seja, antigamente você tinha um traficante aqui, um estelionato ali, e hoje o que prepondera são esses crimes financeiros, são esses crimes do chamado colarinho branco. É uma nova realidade, a advocacia tem que se preparar e ela tem que aprender a trabalhar com a colaboração premiada. O 4º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais também discutiu o sistema de medidas cautelares, que tem como objetivo discutir a liberdade do indivíduo. Fazem parte deste tipo de medidas a prisão preventiva e temporária, também denominadas prisões provisórias. As cautelares penais são justamente o mecanismo de harmonização entre os princípios da efetividade da tutela penal, da não culpabilidade e as garantias, afinal, as garantias constitucionais do acusado. As medidas cautelares são sempre provisórias porque vão durar até quando a imposição da medida for justificável. São facultativas e revogáveis, porque somente serão mantidas se necessárias à preservação de direitos. Se nós temos essa emergência dos processos cautelares, dos ritos cautelares, das medidas cautelares, isso avulta a importância da fundamentação. A fundamentação é justamente o critério de legitimação das cautelares. Hoje, no Brasil, dos 607 mil detidos, 41% estão presos sem condenação. E, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o réu ter permanecido preso não justifica que se imponham restrições deste recorrerem em liberdade. Para isso, de acordo com o desembargador federal, é preciso que juízes prestem bastante atenção na hora de realizar a fundamentação da sentença condenatória, levando sempre em conta a elevada população carcerária do país. O processo não é uma fotografia congelada. Então, tudo que acontece depois precisa ser mostrado se persiste, então, ou não, a necessidade da manutenção da prisão preventiva. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet
na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.